o PAIGC também teve os seus mártires. Domingos Ramos, um dos mais destacados comandantes da guerrilha, foi um dos primeiros a cair em Medina do Boé. Precisamente neste local, a poucas dezenas de metros do arame farpado que circundava o aquartelamento português, o guerrilheiro foi morto com um estilhaço de granada. Os seus companheiros ergueram-lhe um memorial no local em que caiu para sempre. E é junto a esse memorial que, 25 anos passados sobre o fim da guerra, antigos combatentes portugueses e guineenses posam para uma foto do álbum das recordações comuns. Medina do Boé era, de certa maneira, também para o PAIGC, um símbolo, pronto, significava, tinha um grande significado, não era assim? Sim, quer dizer, o Medina do Boé tem grande significativo. O primeiro foi uma zona de liberdade, primeiro. Segundo, lá é que proclamaram a independência. A decisão do partido era por lá a República, era o capital da nossa República. Bom, mas não havia maneira, não é? Portanto, o Boé tem uma história grande. O Boé é um berço de independência do nosso país. Não havia uma zona no território estrategicamente mais importante para o PAIGC do que Medina. Não só pela natureza acidentada do terreno, que lhe facilitava o treino para a luta de guerrilha, mas também porque a região faz fronteira com a República da Guiné-Conakry. E era exatamente através de Conakry que as tropas de Cabral recebiam o apoio externo, sem o qual dificilmente poderiam prosseguir a guerra. A importância que nós tínhamos de Medina era para fazer de Medina uma base. Era para ter um pouco mais libertar-nos um pouco mais da Guiné-Conakry, que era a ideia inicial do Amílcar na altura. Por isso é que nos mandou-me chamar a mim do Sul. Fui ter com ele em Conakry. Combinamos o plano de ir para ir passar para Medina do Boé, que era preciso reforçar homens. Fui buscar homens mais no Sul para reforçar a Medina do Boé. Porque ele tinha como objetivo fazer da Medina do Boé uma base central e transferir o secretariado mesmo do PAIGC para Medina do Boé, com a garantia da União Soviética, que era a antiga União Soviética, de um aeroporto, construção de um aeroporto e e ter lá uma base mesmo para a retaguarda da luta da libertação nacional. Mas se para o PAIGC Medina se revelava particularmente importante, do ponto de vista estratégico, para os altos comandos portugueses, essa região pouco interessava. Em primeiro lugar, por se tratar de uma região desabrigada e de difícil acesso. Em segundo lugar, por não ter populações que justificassem a presença de uma ou mais unidades de infantaria. É que, segundo a teoria do general Spínola, a atuação junto das populações deveria constituir a prioridade das tropas naquele tipo de guerra, controlando o movimento dos civis e regulando a vida nas aldeias. E Medina não tinha civis nem aldeias. Do ponto de vista militar, estávamos na Guiné para defender as populações nativas de serem compulsivamente aliciadas. Estávamos na Guiné para defender as obras de arte, as pontes, as estradas, os edifícios, mas ali em Medina não fazíamos nada disso. E, portanto, pareceu-me que a companhia estava ali apenas, pura e simplesmente, para se defender ela própria. Em face disto, fui a Bissau, falei com o comandante-chefe, que era o nosso general Spínola, e verifiquei da parte dele que realmente também concordava que a companhia fazia muita falta em outros sítios e que a zona de Medina do Boé, embora ficasse sem a companhia de Medina, já há tempos tinha ficado sem a guarnição do posto de Beli, que era mais a leste de Medina, mas se o PAIGC quisesse dizer que era uma zona libertada, tinha toda a liberdade de o fazer, mesmo com a companhia em Medina, porque aquilo só é uma área enorme ao sul do rio Corubal e que não tinha, e julgo que atualmente também não tem, população nenhuma
Portanto, em qualquer zona, o PAIGC poderia levar até, se quisesse, jornalistas, como julgo que levou nessa altura, ou mais tarde, não sei. E, portanto, quer dizer, mesmo politicamente, a retirada de Medina do Boé não teria qualquer significado. A importância que o governador e comandante-chefe das Forças Armadas da Guiné atribuiu a Medina do Boé e a Belly, parece-me que é uma importância logo de início. E porquê é que eu digo isto? Porque a primeira diretiva feita pelo brigadeiro António de Spínola é exatamente sobre Medina e Belly. Que motivos terão levado o comandante-chefe a debruçar-se com tanto interesse sobre esta problemática? Eu julgo por 3 razões fundamentais. A primeira razão, porque em guerra revolucionária ou subversiva, o grande valor está na população. E o Boé era uma área com pouquíssima população. Sendo assim, parece que o dispositivo das nossas tropas implantadas num território vastíssimo, onde não havia população, não teria grande interesse. Em segundo lugar, porque as Forças Armadas Portuguesas tinham perdido a iniciativa no teatro de operações. Era sabido, quando chegámos em 68, de que, tirando as forças de intervenção, as forças especiais, os fuzileiros e os paraquedistas, todo o dispositivo territorial não tinha capacidade ofensiva. Era necessário concentrar meios, era necessário revitalizar as unidades de esquadrícula, possibilitando-lhes essa iniciativa. A terceira razão prende-se a um risco grande, eu diria mesmo um risco grave, no que toca à Medina e a Belly. Era o risco de criarmos quase que um Dien Bien Phu. Mas julgo que seria interessante, porque isto se trata de um documento histórico, eu ler a tal diretiva que consubstancia a preocupação do comandante-chefe. Ela é datada de 8 de junho de 68. O brigadeiro António de Spínola chega em maio à Guiné. É a diretiva número 1 de 68 e diz: remodelação do dispositivo da região do Boé. Eu vou ler para ser preciso. 1. É a intenção do comandante-chefe remodelar com a maior brevidade o dispositivo das nossas tropas na região do Boé, transferindo o aquartelamento de Medina do Boé para local mais adequado na região do Xés. Confirma-se a ordem verbal dada ao CTG no sentido de recolher imediatamente a Medina do Boé o destacamento de Belly. É importante dizer que Belly imediatamente recolheu a Medina, devendo ser destruídas as instalações e material que não for recuperável. 3. O CTG e o Comando da Zona Aérea procederão imediatamente a um reconhecimento da região do Xés, em ordem a escolher o local do novo aquartelamento. Deverá satisfazer às seguintes condições. Eu chamo a atenção para isto. Situar-se em área-chave da região do Xés, que permita o lançamento de ações dinâmicas na região do Boé e na margem norte do Rio Corval. E, se possível, que dê garantias de segurança à passagem deste rio no Xés. Jangada. Jangada entre parênteses. É curioso. B. Ter uma boa pista de aterragem para aviões da cota. C. Oferecer boas condições de defesa do aquartelamento, que deve ser planeado com vistas a transformar-se numa grande base operacional. E como era hábito, e ficou, digamos, na história militar, uma certa forma de comandar do brigadeiro António de Spínola, ele diz no número 4. Desejo deslocar-me à região, conjuntamente com os elementos que foram estudar o problema. Foi sempre